Estamos com diversos lugares, tem Brasília, Recife, Escola Lalu, eu sei que vocês estão online, Fortaleza, sei que vocês estão online aí com a gente, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Mandar um beijo para todo mundo que está acompanhando a transmissão. Gostaria de agradecer principalmente a todas as pessoas que trabalham comigo. Estou abrindo a feira, né? A gente abrindo já com chave de ouro. Afinal de contas, nossa primeira convidada é maravilhosa, bafônica. Desculpem o leve atraso, enfim, primeira palestra, estamos começando de todo o nosso coração. Esse evento é um evento pela arte, para a arte, tem caminho. A cultura é nosso caminho, então vamos estudar para deixá-la de uma forma com que a gente possa cada vez mais contar com parcerias, com união. Está na hora, né? E, então, gostaria de agradecer meu maior apoiador, a Bravarte Entretenimento. O Álvaro está aqui. Vem aqui, Álvaro, por favor, querido. Palmas para o Álvaro! O Álvaro está nos apoiando com essa estrutura lindíssima que vocês estão vendo aqui também. Aqui é a sede da Bravarte. É um lugar incrível, vai ser um ponto da gente produzir, da gente se encontrar, com certeza. E já na primeira edição, o Álvaro já me apoiou com a palestra da Bravarte, o stand da Bravarte estava lá, e somos parceiros nessa união, né, meu querido? Fala um pouquinho da Bravarte, e aí pode falar dos vídeos também. Tá. Boa tarde, todo mundo. Eu não vou falar muito da Bravarte, não, vou falar da importância disso aqui que está acontecendo, tá? Bom, primeiro, desculpem o pó, a gente deu uma pausa na construção dessa arena para a gente recebê-los. Ela vai ficar pronta daqui a uma semana, 100%. É uma arena super importante para a gente, é uma arena multiuso, mas ela tem um foco em game e entretenimento. Então, está levemente empoeirada, mas vai dar tudo certo. A gente recebeu a Fê e pedimos em vocês, e a gente pediu para acelerar a construção da arena o máximo possível para que a feira acontecesse aqui. Estou de costas para você, né, Débora? Desculpa. Justamente para que isso acontecesse aqui. E por quê? Porque a gente acredita muito nesses movimentos. Eu, pessoalmente, Bravarte e todo mundo que está expondo aqui, eu tenho certeza os palestrantes também, na importância dessa conversa, na importância dessa troca, a gente entender que o mercado artístico tem que se conversar, tem que se olhar, tem que trocar, tem que evoluir, tem que ir para algum lugar que seja longe da, me perdoem, pseudo-filantropia que a gente vive com base em lei, só. Não pode ser só isso, tem que ser isso também, mas talvez isso diferente, talvez isso num ponto a mais. Os produtores fizeram um trabalho lindíssimo até hoje, abriram centenas de portas, mas a gente tem uma série de questões para serem discutidas e a gente precisa se juntar. Ponto. Não existe um olhar de concorrência. Aliás, e se existir, está tudo bem? Porque eu posso dizer que o meu sócio, que é dono dessa agência toda, porque isso aqui tudo é Actual Mix, que é do meu sócio, e eu sou 1% que fico ali no canto da Bravarte. E quando eu estava nesse mercado aqui, eu sentava com todos os meus concorrentes para conversar. Por que não? Por que a gente não pode fazer isso? Então, esse espaço é para a gente conversar. Se eu e a Débora tiver que brigar por uma verba, a gente vai brigar, mas a gente vai conversar também para trocar, certo? Que é por isso que a gente tem que estar aqui. Então, sejam bem-vindos, tenham uma ótima feira e você seja muito bem-vinda, está inaugurando esse espaço com chave de ouro. Tá? Então, a gente vai assistir 2 vídeos. Yes, obrigada, pessoal. A gente vai assistir 2 vídeos, um da Bravarte e um do Circuito Off, que é o projeto da Bravarte, e eu já anuncio essa palestrante maravilhosa que está aqui ao meu lado.
Pessoal, então vou apresentar nossa primeira palestrante do dia, premiadíssima, diretora de Lampião e Lancelotti, musical Rock Santeiro, que estava em cartaz até agora. Dirigiu atores incríveis, e são 20 anos de carreira, né? Mais, como diretora 20. No Teatro 30. Ninguém pergunta a idade, né? Pelo amor de Deus. Ninguém... Pessoal, a maravilhosa Débora Dubois. Obrigada, Dé. Obrigada por você estar aqui, viu? Obrigada a você, obrigada pelo convite. E eu sou uma torcedora para que esse projeto da FEFA dê frutos e que continue, porque é muito importante uma iniciativa dessa, e principalmente pela coragem, porque isso só acontece com coragem, não é nem com dinheiro, é com coragem. Então, eu espero um momento bom para se fazer isso, para se falar disso, e até para eu começar, acho que eu vou começar falando disso, que nesses... Na verdade, eu tenho 30 anos de teatro, o ano que vem faz 30 anos. E de teatro profissional, porque ainda amador, um pouco mais. É muito importante você acompanhar, por exemplo, no meu caso, eu venho acompanhando, a gente estava inclusive falando disso, que eu comecei numa época em que a gente não tinha nenhum tipo de lei, nem Lei Rouanet, nem PROAC. O que tinha era um projeto do Banespa, o Banco Banespa, que você pegava uma verba, usava 60% e devolvia 40%. Então, a gente já separava os 40% para devolver, usava só os 60%, e depois fazia a prestação de contas desses 60%. E contava com a bilheteria, porque o máximo que você podia pegar na época era 90 mil. E esses 90 mil seriam os 90 mil hoje também. Ou seja, com 90 mil você tira 40%, era um valor baixo. Então, uma época em que a gente não tinha grandes produções, a não ser os grandes musicais, que começaram a vir também depois desse boom, né, dos musicais, que quem possibilitou, na verdade, foi a Lei Rouanet, né? Enfim, então, eu acho interessante que a gente pare para conversar, porque a gente evoluiu, ganhou, sem dúvida, nos últimos anos, leis importantes, teatros importantes, que não tinham, e agora está na hora de continuar evoluindo, né, de ver essas leis, rever essas leis, e, pelo que eu vi aqui na feira, a gente tem gente, inclusive, trabalhando para isso, para fazer com que isso cresça, e é o caso da FEFA nesse momento, né? Então, muito obrigada por você, pela sua coragem, para todos nós é isso, né? Mas agora eu vou falar do teatro em si. Então, eu comecei como atriz, me formei como atriz, já fazia teatro de rua, já fazia greve. Então, em qualquer greve eu estava. Meu pai era empresário, então eu tinha um problema muito sério de não entrar numa greve que era dele, ou que ele poderia estar, ou que ele me visse. E eu não tinha muita noção também do perigo, porque hoje em dia eu tenho a noção de que foi muito próximo ao fim da ditadura, né, que era o ano de 84, mais ou menos. 82, 83, 84. Mas, enfim, passando do teatro de rua, que eu tive 2 calos nas cordas vocais, fiz cirurgia e fui proibida de continuar, porque não tinha microfone, era no gogó, ainda é. Né, o teatro de rua ainda é no gogó, e é uma delícia, quem já fez sabe o que é fazer teatro de rua. Né? E do teatro de rua, eu sempre estudei música, desde muito novinha, estudei música, estudei canto, e nunca foi a minha praia a música. A música, para mim, é uma coisa muito difícil. E, na USP, eu fazia parte do coro e fui convidada a fazer uma parte de improvisação e arranjo dentro de uma escola dentro da USP, que o Brem, que é ainda um grande músico, que era da turma do Arrigo Barnabé, uma coisa bem lá atrás. Eu fazia parte de improvisação e arranjo, mas tudo na teoria, porque, na prática, a música, para mim, sempre foi... Eu não canto bem, eu não danço bem, eu não toco bem, hoje em dia eu nem toco mais. Né? Mas
foi importante porque o tempo que eu gastei estudando e o tempo que eu... Gastei não, que eu investi estudando, tanto música como dança, dança bem menos, somaram ao teatro que apareceu na minha vida, né? Porque o teatro, ele apareceu. Eu, quando comecei a dirigir em 98, eu parei de atuar, por opção, até porque eu fui vendo que a direção era a minha praia. E a música continuou e continua junto, sempre, assim como a dança, que são essas três coisas que eu amo. De 88 a 98, fiz muito teste para musicais, não eram nem musicais, a gente não chamava musical, mas tinha lá direito das crianças, Roberto Lage, diretor, então teste para cantar, teste para... Eu nunca passei. Então, embora conhecesse os diretores, já estava no meio há um tempo. Quando eu fiz a minha primeira direção, que demorou muito, eu demorei uns 5 anos para fazer a primeira direção, que era uma coisa que eu queria. Eu achava que dirigir, eu tinha que ficar velha para começar a dirigir. E os diretores que eu conheci eram diretores mais velhos também, né? Então, a minha referência, tanto de professores como de diretores, eram todos velhos, assim, mais velhos, pelo menos 20 anos, do que os meus 20, 18, 19, né? Então, quando eu comecei a dirigir, a primeira peça foi O Cuidado do Garoto Apaixonado. Eu já tinha um foco no público jovem, que era nem o infantil e nem o adulto. E eu tinha entrado na FAP para fazer cinema, que eu larguei, até porque eu estava trabalhando como atriz e não dava para conciliar. Quando eu fui dirigir O Cuidado do Garoto Apaixonado, eu tinha uma vontade tanto de pegar esse público jovem, que era um público carente de teatro, como eu tinha vontade de unir a música, a dança, para esse público. Eu demorei bastante, eu não consegui, não que eu estivesse inventando nada, isso já existia, lógico, né? Mas eu tinha vontade de fazer isso. A música sempre teve uma importância muito grande, então os meus espetáculos, os primeiros, que embora os atores cantassem, eu não conseguia colocar música porque tinha toda uma tecnologia que a gente não dispunha, né? Hoje até está mais fácil e mais barato. Na época era extremamente caro, extremamente caro. Então era impossível. O vídeo, colocar projeção, que também tinha essa coisa com o cinema, já começou a ser um pouco mais fácil, mas mesmo assim era a favor, né? Então tive alguns favores muito importantes. E os atores, geralmente, fazendo um espetáculo para o público jovem, eu comecei a trabalhar com atores também muito jovens. Eu frequentava muito o IAD, Célia Helena, pegava os atores que estavam ali saindo, né? O que também é muito gostoso, você pegar um ator jovem, porque você tem a total disponibilidade, principalmente se esse for o primeiro trabalho profissional dele. É uma disponibilidade que a arrogância demora um pouco para aparecer, e não é em todos, né? Mas tem uma disponibilidade, tem uma inocência do eu não sei, e quero saber, e estou pronto, e posso, que eu fui encontrar mais para frente com o Renato Borg, que foi um dos atores mais velhos assim, que eu já trabalhei, velhos no sentido de tempo de teatro mesmo, e mais disponível, né? O Rui Rezende também. Então, assim, tem uma dificuldade que a gente enfrenta no começo, que é de você quebrar essa casca, né, do ator, de deixar ele simplesmente livre de falar de igual para igual e conseguir atingir esse ator. Então, nessa primeira peça, que foi o Cuidado do Garoto Apaixonado, foi uma peça que, em 98, ela fez um sucesso, já na minha primeira direção, e ganhei alguns prêmios. Com isso, abriram-se algumas portas. Eu ainda estava com o foco lá, né, em juntar a música e a dança e o texto, do meu jeito, né? E
E fui para o segundo, ganhei um prêmio Coca-Cola para montar a segunda peça, que foi o Grog, que não foi tão bem como a primeira, que é até um pouco esperado, porque você faz a primeira, né, você acha que a segunda você não vai saber fazer mais. E acontece isso, porque o que a gente pensa, a gente interfere rapidamente, né? E demora para amadurecer. Eu peguei esse primeiro elenco, fui para a segunda montagem, chamei alguns outros atores, também com o texto do Tony Brandão. Então, veio a Bárbara Paz, que não era conhecida. Vieram... e a Luciele Camargo, que também era uma atriz que estava começando, que ainda não cantava, não dançava. Bom, na hora de juntar tudo, eu também fiquei insegura, e o espetáculo não tinha nenhuma música. Tinha música gravada, mas não tinha a música cantada em cena. Mas era um exercício também de experimentar esse espaço, né? E aí, nesse segundo trabalho, o elenco acabou meio que se desfazendo, brigando, enfim, já estava virando uma companhia, o que foi uma pena. E aí eu recebi um convite do SESI, ali na Paulista, para entrar num projeto que chamava Projetos Novos Talentos. Para esse projeto Novos Talentos, eu abri teste para 2 atores que soubessem cantar e que soubessem dançar, enfim. Porque esse ia ser o musical. Também não foi. Aprovei a Lavínia Lorenzon, que canta lindamente, trabalhei com ela, depois ela cantou em outras, e o Fabiano Augusto. Eram os 2 atores que iriam cantar. E foi um processo muito interessante, porque eu já tinha passado pela primeira, que despretensiosamente foi um espetáculo que deu certo. Eu fiz com o dinheiro do bolso, eu vi quanto o meu carro valia, fiz exatamente no valor do meu carro, e quando eu terminei, no dia da estreia, na semana seguinte, eu vendi o carro e paguei todas as pessoas que eu estava devendo. Todas as pessoas sabiam que dependia disso, então esperaram. Consegui muita coisa, consegui os móveis, ia lá no hospital, batia na porta, pedia os móveis, e fui conseguindo muita coisa, assim, pedindo mesmo. Então, isso também para fazer uma ponte do que a gente estava falando, de o teatro evoluiu muito, as leis ajudaram muito, mas que esse espírito empreendedor, ele não pode morrer. Então, essas iniciativas, eu ainda sou capaz e posso fazer um espetáculo como eu fiz o primeiro, de pedir, de vender o carro. Eu estou preparada para isso. E que é importante a gente não perder isso de vista e nem esquecer, que a gente fazia tudo, né? A gente produzia, a gente dirigia, a gente, enfim, fazia cenário, figurino, fazia tudo. E chamava os amigos também. Já na terceira, que foi para o SESI, que foi Pirata na Linha, eu tive um desafio muito maior, porque eu tinha toda uma estrutura que eu nunca tinha tido, tinha dinheiro para fazer, e tinha um texto que eu tinha improvisado ali. Chamei o Aymar Labac, pedi para ele escrever, público jovem, ou seja, uma dramaturgia que ainda não existia. Fizemos essa dramaturgia e comecei a trabalhar dentro desse universo, meio que misturando, já muito da projeção. No palco, eu fazia como se tivesse já o 3D, só que sem precisar do óculos. E tudo muito caseiro. Então, você tinha profundidade, com telas penduradas, retroprojetor nas laterais, com técnicos que o SESI oferecia, manipulando essas projeções, uma projeção de frente e uma projeção no meio, e os atores no meio daquilo, e tudo movimentava. E aquilo, para mim, também já foi assim, um grande espetáculo, muito próximo da ópera, que era para onde eu queria chegar, que foi a minha infância. Eu queria ser, na verdade, uma artista de ópera, que era o que eu conhecia. Eu não ia ao teatro, propriamente dito. Ia à ópera, porque meu pai era apaixonado por ópera, então eu conhecia a ópera e achava aquilo mágico.
E aí comecei a trabalhar essa inserção das linguagens, também não estava inventando nada, mas é sempre como se você estivesse inventando, como se você estivesse recriando o já criado. E assim entrei nesse processo do musical. O musical que eu geralmente faço, ele já era musical antes e eu não sabia, né? Na verdade, a gente não chamava de musical e nem colocava nada, porque tinha a música em cena, mas a gente não estava vivendo essa fase dos musicais. Então, por exemplo, Amanda Costa, que é uma atriz que canta lindamente, e mais um elenco enorme, numa outra peça lá no SESI, que foi o Motorboy, eram 11 motoqueiros, falando dos motoboys de São Paulo, também um espetáculo jovem. Em alguns momentos eles cantavam, em alguns momentos a música era gravada. E os microfones, não tinham microfone, então os microfones eram pontuais, uma coisa que também nunca funcionou direito, mas que era o que a gente podia fazer na época. Eu não tinha a experiência para isso, para fazer com que os atores cantassem em cena. Então, a primeira foi muito a experiência dos atores que me trouxeram, né? Eles cantavam todos juntos em cima do piano, então morria o motoboy, tinha um piano que o Cacá Rossetti tinha deixado lá no SESI, que tinha uma base com rodinha, então subiam todos em cima do piano, um dos atores tocava, tinha um microfone ali, e o piano atravessava com todo mundo ali, e todo mundo cantava. E essa passou a ser a minha forma de fazer o musical, que hoje em dia eu entendo muito mais como uma peça musicada, né, como o Dias Gomes chama, do que um espetáculo musical em que você tem diferenças enormes, né? Assim, a diferença dos universos entre um musical de qualquer um da Broadway, qualquer um que se faça agora, é completamente diferente. Fefa participa de alguns, vai estrear um agora, e ela sabe, essa diferença ela é muito grande. Essa diferença é muito grande. Desde a versão da música versada, desde os arranjos, né? E o que eu gosto muito também, eu gosto de assistir. Não sei fazer também, porque a minha praia é muito mais o universo do Brasil, né? Então você tem um teatro que ele é o entretenimento e sempre toca em alguma coisa, porque o teatro não tem como, ele é político. Ele nasce político, né? Você pode falar assim, mas essa história é tão sutil, dá até para as crianças assistirem, dá para todo mundo assistir, é entretenimento e é um ato político, porque você tem a conversa direta e o poder dessa conversa direta é muito grande. Não é à toa que o começo de teatro começa com os índios catequizando, os padres jesuítas catequizando os índios. Como se eles não falavam a mesma língua? Pelo teatro. O teatro deixa a língua universal, ele faz com que a gente tenha essa capacidade de se entender, né? Então, quando eu comecei a consegui criar coragem de colocar a música dentro do teatro, ou dentro do espetáculo, eu sempre coloco, por exemplo, se eu vou abrir teste, eu coloco lá. Sabe cantar, sabe dançar, e acabo dando preferência, sem dúvida, para quem canta. Mas não elimino num teste os que não cantam. Essa é uma diferença grande do teatro musical. É impossível você, num espetáculo desse musical, que tem uma orquestra, que tem um compromisso com a música muito maior, você aprovar um ator que não cante, mas que porém, seja afinado, né? Para esse tipo de teatro, que é o teatro com a música, né, onde a música está inserida, a dramaturgia ainda é mais importante e a música ela é um espaço dentro daquilo. Aí quem estuda um pouco mais ou que vai um pouco mais, fala, mas é Brecht? Não, não é Brecht, mas passeia por isso, pelo teatro político do Brecht,
porque o discurso tem uma importância maior, né? O discurso do que está sendo dito. Não que nos musicais não tenha um discurso importante. Eu fui assistir agora com meu querido Jarbas Homem de Melo, que é um ator maravilhoso de musicais, Cantando na Chuva. Aquilo é um espetáculo belíssimo, né? Os atores são maravilhosos, todos. A música é maravilhosa. Não dá para você dizer que você tem ali um discurso com uma profundidade política, porém, nem só política ou com ensinamento que vai além do entretenimento, muito além. Não. Ela tem uma proposta. E, além de tudo, nesse caso que eu peguei especificamente do Cantando na Chuva, tem todo uma amostra de como o cinema muda, do cinema mudo para o cinema falado, que isso é muito interessante. Então, o conhecimento acaba passando. No teatro, que a música, que é musicado, né, que em alguns momentos a música vai entrar, o discurso ele acaba tendo uma importância do autor muito maior. Que você... E quando eu falo de não aprovar um ator porque ele canta, porque é lógico, se ele não canta nada, e eu tenho o interesse de que as pessoas cantem, vai ser muito difícil aprovar um que não cante nada. Mas não será impossível aprovar um que não tenha experiência de cantar em cena. Como aconteceu no Lampião Lancelotti, em 2013. Não, foi antes, em 2010, no Curupira. No Curupira era um texto do Zé Cabaleiro. Esse foi o primeiro trabalho que nós fizemos juntos. O Zé Cabaleiro também é um músico, cantor, que começou no Maranhão, na cidade dele, com teatro amador. Ele já era uma pessoa de teatro, ele fazia música para o teatro. Quando ele me deu Quem Tem Medo de Curupira, era um teatro com música. Não era um musical, mas era um teatro com música. Muitas músicas, 21, o que é bastante para um teatro com música. O elenco não necessariamente cantava. 2 deles, por exemplo, passaram pela primeira experiência de cantar. Porque a gente viu que eles seguravam. Um deles ganhou 2 vezes o prêmio, esqueci o nome de quem fazia o Curupira. O Daniel Infantini. Daniel Infantini acabou ganhando o prêmio Revelação de Teatro Brasileiro e musical teatro brasileiro. E ele se descobriu um cantor. Isso não aconteceria num teatro musical, né? Seria uma coisa impossível. E o que a gente faz dentro desse processo, né? Dentro desse processo você tem o diretor musical ou alguém que faz essa preparação vocal, como no teatro musical, você tem essa pessoa lá. As questões técnicas, elas não são tão importantes, elas não chegam... Tudo bem, né, se você der uma desafinada, tudo bem, porque o que vale são outras coisas que estão em jogo, né? É a interpretação, é uma outra forma. E é muito importante também a gente levar essa forma em consideração. Então, lógico, no primeiro dia, na estreia, o cara está muito mais nervoso do que ele sempre esteve em qualquer estreia dele, porque ele tem uma missão a mais e que não vai ser fácil, que é cantar. No ano passado, a Helena Ranaldi, que é uma atriz até conhecida, fez um espetáculo também com a gente, que foi uma adaptação de contos do Nelson Rodrigues, e o Zé Cabaleiro acabou decidindo dar uma música para ela. Ela ficou desesperada, não vou cantar, não vou cantar. E a gente falou, olha, na boa, se você achar que não tem, que não vai dar, a gente não vai deixar você passar por esse ridículo, né? Mas a música foi dada, ela teve 1 mês e meio para ter aula particular, ensaiar, horas sempre na mesma música, e ela executou muito bem. E a gente acabou deixando a cena dela ir à frente e saiu felicíssima. Não estou dizendo que isso diminui, ou é melhor, ou é pior, não é uma comparação. É só para explicar esse outro caminho, que é o meu caminho com essa vertente do teatro musicado e não do teatro musical.
até agora no Rock Santeiro, no último, foi uma pena a gente ter colocado o Rock Santeiro o musical, porque, na verdade, foi a pressa das coisas, porque a gente ia colocar o teatro musicado, que era como o Dias Gomes se referia aos espetáculos dele, né? Primeiro porque ele não entendia os musicais, e depois, ele, quando começou a aceitar a música dentro do teatro, começou a gostar, começou a achar aquilo interessante, ele mudou de ideia, colocou no Berço do Herói, que é o Rock Santeiro, na sua versão primeira, que é a versão que foi censurada 3 vezes, não tinha nenhuma música. Quando ele passou da novela para o texto, que virou Rock Santeiro, na verdade é o mesmo texto, com menos personagens e com a inserção de algumas letras musicais, lindas, aliás. O que ele faz? Ele reforça o que está sendo dito. Ele não cria, a música não tem o compromisso de contar uma história. Ela não entra para fazer parte da dramaturgia, ela entra para reforçar a dramaturgia, né? Isso é um outro espaço dentro dessa vertente do teatro. E o processo para se trabalhar com esses atores que cantam, que não cantam, ele acaba sendo muito mais delicado, porque você também não vai colocar ninguém ali para se expor. A pessoa tem que ter pelo menos uma noção, ela tem que saber cantar no banheiro afinadamente, ela pode não ter esse medo, ter uma noção da colocação da voz, mesmo que isso não venha de uma base, né, muito estruturada. E a outra questão que eu trabalho sempre é a realidade brasileira. Então, ou é o Nordeste, ou são a situação em que nós estávamos vivendo na época dos motoboys, porque era uma quantidade de motoboy que morrem na cidade sem ter seguro nenhum de vida e muito menos de trabalho. Então, era um teatro musicado, que não dizia em nenhum lugar teatro musicado, e não tinha nenhum músico em cena, a não ser o piano, também eram os atores ali que aprenderam e tocavam. E foi um espetáculo também que acabou tendo vários prêmios e várias... Né, assim, foi um achado, na verdade. Então, essa realidade brasileira, a questão... eu me sinto meio uma fotógrafa da realidade, né, quando eu coloco o teatro, essa vertente do teatro, sendo a música, uma música mais velha, uma música mais nova, mas essa empatia do momento. Você quer falar alguma coisa? Estou vendo você se movimentar, pegar. Tá. Então, você quer abrir para a pergunta? Eu acho que pode, porque daí vai complementando. Pessoal, quem tem pergunta? Alguém tem pergunta já quer falar? Alguém? Segue? Peraí, eu vou levar o microfone aí, que nós estamos ao vivo, transmitindo. Peraí. Oi, qual é o seu nome? Graciele. Graciele. Isso. Graciele, passa. Boa tarde. Boa tarde, Graciele. Eu estou aqui sendo tocada pelas suas palavras, porque muitas delas me mostram o quanto que a gente tem que ter coragem. Respira fundo. Está tudo bem, está tudo bem. Desculpa. Imagina. Para fazer arte no Brasil. E eu queria que você falasse um pouco mais disso, porque eu acho que eu vim buscar isso, coragem. Eu tenho medo de começar a chorar aqui também, porque realmente, a gente está vivendo, sem dúvida, um momento... Bom, a Graciele me tocou também. Eu vou começar a chorar Não, também. não vamos justamente, a gente precisa virar esse canal, porque a gente está vivendo um momento muito particular. Sempre esteve, o teatro sempre esteve num momento muito particular, mas o teatro sempre se saiu muito bem. E a história, ela serve para isso, sabe? É muito importante
um povo que tem memória. Ter memória é muito importante, porque a nossa história na arte, ela é o suficiente para a gente voltar, ler e ver que a gente tem saída. Ele sempre esteve na beira do abismo, sempre. A cultura, em qualquer país de terceiro mundo, está na beira do abismo sempre. Porém, isso porque os políticos, enfim, a grande maioria não sabem que, na verdade, é ali que está a força para esse país crescer. Eu sempre falo, eu acho que os nossos políticos são muito burros não todos, lógico, não dá para generalizar, mas em não aproveitar a gente. A gente tem muito para oferecer para fora. A gente deveria ser, não um produto, mas a gente deveria servir como mais uma ferramenta de exportação. Não um produto, mas uma ferramenta de exportação, porque, a gente já deu mais de milhões de provas de que nós somos criativos e temos saída. A gente tem saída. A gente tem até as praças, quando fecharem todos os teatros, que não vai acontecer, mas se um dia fecharem, tirarem todos os nossos meios, né, Rouanet, PROAC, que já são difíceis, né? Não adianta só ter isso, a gente precisa de leis que direcionem essas verbas para quem está começando, para quem já está lá na frente, ao invés de fechar a porta, como eu vim conversando com o próximo palestrante, que é o... Esqueci, o que veio comigo. Rafael. Hã? Rafael? Não, O Álvaro. é o Veloso. Júlio Veloso. De que agora você, para entrar na Lei Rouanet, você precisa ter experiência. Tua empresa tem que ter um nome, já provar que ela já fez alguma coisa, porque senão você não consegue. Não dá para você fazer, por N questões que estão acontecendo na Lei Rouanet, você fechar, diminuir a abertura da porta. Você tem que criar. Então, tem um projeto aí que eu acho que é do governo, que eu não sei, que chama Jovem Empreendedor, não sei nem se é da prefeitura, se é do governo, mas seja lá o que for, deveria ter também na cultura, entendeu? Então, e é uma batalha nossa sempre. Não tinha Lei Rouanet, não tinha PROAC, não tinha uma série de coisas, não tinham tantos teatros. Os shoppings hoje têm teatro, que já ajuda bastante, né? Que precisa muito mais, sem dúvida. Mas, voltando para a nossa história, o que eu fiz? Com esse gancho de trabalhar o rock santeiro e pegar o Dias Gomes, eu voltei para o teatro e com medo, muito medo, da gente cair numa outra forma de ditadura, pelos políticos que estão aparecendo, pelo mundo, do jeito que está Eu tenho muito medo, né? Eu tenho muito medo das escolhas, da revolta popular. E voltei a ler. E eu acho que a minha maior força foi ler Dias Gomes ou o Paulo Pontes, o teatro feito no Brasil nos anos 60, nos anos 70, que eles pegam exatamente a ditadura. E um pouco antes, nos anos 50, que é antes da ditadura, que aí você tem os diretores, você tinha o texto e o ator. O ator, ele era um império, o ator era quem mandava. Então, os atores que estavam vindo, eles faziam uma figuração ali, né? O ator principal era o ator principal. Eu até vi uma entrevista há pouco tempo do Paulo... Esqueci um ator que faleceu, nossa... Esqueci. Ele falava que, inclusive, os atores não ficavam nem no foco. O foco ficava o ator principal, os outros ficavam fora. Olha como a gente evoluiu, né? E não querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas os atores foram perdendo um pouco essa importância, os outros atores foram ganhando, a dramaturgia começou a ser muito mais valorizada. Então, apareceu Plínio Marcos, apareceu Nelson Rodrigues, apareceu Dias Gomes, apareceu Paulo Pontes, o Viana Filho, o Vianinha, já tinha o Viana Pai, enfim. E aí a gente vai... Só que quem abre são os diretores que começam a trabalhar aqui, que vêm de outros países, que chegam aqui, Ziembinski, enfim. E o teatro começa a imitar um pouco essa fórmula e trazer essa receita para cá, e os atores começam a aparecer.
muito do que aconteceu com os musicais. Quando começaram a chegar os primeiros musicais aqui, todo mundo ficou, a gente não tem dinheiro para fazer esse musical, mas olha só o dinheiro que vem. É super importante que venha, que traga, porque a gente aprende, porque abre. Olha como já abriu, né? Desde o primeiro musical franqueado até agora, a gente já melhorou muito. Então, assim, tem saída, a coisa está em movimento, e essa coragem a gente tira por ter história. A gente tem história que nos dá coragem, sabe? E é muito importante a gente conhecer a história ou ver esses caras lá atrás, como eles... Não tem nada mais difícil do que fazer arte numa ditadura. Não imagino eu não estava lá, mas eu imagino. Então, eu tenho muito medo. E aí, se a gente estivesse vivendo isso agora, ou começando, eu diria para você, vou pegar minhas coisas e vou embora. Porque é medrosa? Não, porque eu não sei viver sem fazer arte. E eu não sei se eu conseguiria, entendeu? É isso. Gente, o papo está muito bom. Essa pessoa com esse conhecimento todo, não preciso nem dizer, eu preciso limpar o pé aqui para não sujar todo o palco mais um pouco. Eu não preciso nem dizer o conhecimento que ela tem. A gente poderia passar a tarde inteira conversando. É uma delícia, adoro fazer isso. Mas não é. Adoro. É isso. Acho que a gente. É a troca, né? É uma pena que não vai poder abrir mais, porque adoraria ficar. Eu também. Gente, a gente Mas tá já aqui, entra ó. mais uma agora. Né? Pois é. É por isso. Só porque já tem uma palestrante deste tamanho, que vem com duas, uma palestrante 2 em 1, maravilhoso. Está com o nenê assim, ó, já. Então, eu acho bem isso, viu, Gra? É coragem. Acho que se a gente perguntar, a Débora é maravilhosa, é isso, as produções, você vendeu o carro e hoje você estava numa produção. Aí ganhei um prêmio, paguei o carro, ganhei um prêmio em dinheiro, porque ainda tinha prêmio em dinheiro, né? Né? Foi o último prêmio Mambembe. E aí, lógico que não pagava o carro inteiro, mas aí, nessa época, a gente também vendia para a escola. E aí vendeu bastante. Aliás, todos que eu tentei vender, na época, chamar para venderem para mim, isso é uma curiosidade. Ninguém quis. Nenhum agente que fazia essa ponte entre a escola e o teatro, ninguém quis. Eles nem me atenderam. Os poucos que me atenderam não aceitaram. 2 semanas depois, eu fui matéria da Veja, com esse espetáculo, que era o Cuidado do Garoto Apaixonado, e aí eles começaram a procurar, e aí eu tive que falar não para alguns, porque eu não podia pôr todos. Né? Então, assim, é isso, a gente sente, tem uma intuição, a intuição é a nossa conversa com o que tem e o que não tem que ser feito, né? É acreditar. Obrigada. Olha, eu não abro muito o Facebook, mas quem quiser conversar ou quem quiser qualquer coisa, entra lá no Débora de Bois e a gente conversa, manda mensagem, tá bom? Maravilhosa. Eu fui Obrigada. assim, eu fui corajosa de ligar para ela, né? Foi. Muito louca. Gente, Débora, maravilhosa. Maravilhosa. Obrigada, Débora.